Paz do Senhor, amados, bem-vindos de volta à nossa escola bíblica semanal com os nossos conflitos e paralelos. Hoje nós vamos falar de um personagem dos mais importantes para o povo de Israel e para todos nós que levamos a palavra do Senhor a sério, que observamos a palavra do Senhor, inclusive nos nossos momentos de adoração. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor, porque hoje nós vamos falar de um rei segundo o coração de Deus, nos conflitos e paralelos. Davi é o seu nome. Ele foi eleito, escolhido, porquanto tinha um coração conforme o coração de Deus. O significado do seu nome é amado. Davi era filho de Jessé. Eles moravam em Belém, foi nascido em Belém, e eles eram da tribo de Judá. Ele era descendente de Boaz e de Ruth. Dá uma olhadinha, porque nós temos um vídeo sobre Boaz e sobre Ruth. Vale a pena você olhar esse vídeo. Eles eram em 8 irmãos, e dos 8 irmãos, quem foi o escolhido? Davi, o pequeno Davi, o pastor Davi. Antes da unção, ele era pastor, ele cuidava dos animais do seu pai. E ele já estava acostumado a uma vida mais dura, a uma vida inclusive mais violenta, porque como ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele vivia atrás de cuidar delas, de evitar que elas fossem pegas por um animal maior, e ele enfrentava esses animais. Portanto, ele tinha esse costume de lutar pelas ovelhas indefesas. E ele tinha bastante tempo livre também, porque ao cuidar das ovelhas, ele ficava em contemplação, ele ficava em adoração, ele ficava em oração para Deus. E isso forjou o caráter de Davi. Ele sabia tocar harpa, e é interessante que ele foi escudeiro de Saul. Saul, depois que ele perdeu a unção do Senhor, ele começou a apresentar algumas características de deficiência. Ele vivia em depressão, ele vivia em angústia, ele vivia atormentado. Então, o que acontecia, como ele sabia tocar harpa, as pessoas do círculo de Saul chamaram Davi, né, foi escolhido porque ele era uma pessoa bastante espiritualizada, e ele, ao tocar harpa, ele aplacava aquele espírito maligno que tinha sido mandado por parte de Deus. Davi era um poeta, ele escreveu muitos salmos. No final da vida, quando nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ele escreveu um cântico lindíssimo ao Senhor, quando o Senhor o livra das mãos dos seus inimigos. Portanto, ele era um poeta muitíssimo bom daquela época. Alguns consideram Davi como um profeta. Em verdade, nós vamos ver algumas passagens em que ele fala e age como um profeta. E ele era, por óbvio, um grande guerreiro. Ele era muito bom no que ele fazia. Nós vamos ver daqui a pouquinho os feitos de Davi. Né? Ele era um homem, um guerreiro do exército de Saul, muitíssimo valoroso. A primeira grande batalha está contada no livro de Salmos, primeira Salmos, a partir do capítulo 17. No capítulo 17, nós temos a história de Davi contra Golias, um filisteu. A imagem aqui está mostrando para vocês um Davi. Ele devia ter aí na
na base de uns 18, 19 anos, mais ou menos. A gente imagina que esta fosse a idade de Davi nesta época, tá? E aqui você está vendo Golias. É claro que é uma ilustração, mas ele mostra para nós a diferença entre esses dois guerreiros. Golias tinha 2,80 metros. Alguns acham que ele tinha um pouquinho mais de 2,80 metros de altura. Só para o amado ter ideia, a couraça, essa proteção que ele usa sobre o corpo, foi pesada em 56 quilos. Então imagina um homem que tinha um porte físico suficiente para ter sobre si e lutar com uma couraça de 56 quilos. Só para o amado ter ideia, essa ponta aqui da lança dele tinha 7 quilos. E Davi, Eleni? Bom, Davi era esse menino aqui, sem nada, ele só tinha uma túnica, né? Ele não conseguiu vestir as vestes de Saul, porque incomodava, ele não tinha este costume, né? Então ele não tinha couraça nenhuma, não tinha nada aqui, não tinha capacete, não tinha lança. Essa cordinha que o amado está vendo aqui era a funda. Funda era um instrumento formado de corda que é amarrada num pedaço de couro retangular, de um lado e do outro, né? Então, no meio, no couro, eles colocavam colocavam uma pedra e faziam bastante movimento circular para dar força, e depois largavam só um lado da funda, só uma ponta da funda. Então ela abria e a pedra ia com uma violência muito grande. Foi isso que ele fez, atingindo a testa de Golias. Mas por que ele fez isso? Porque Golias estava numa atitude desrespeitosa. Pelo seu porte e pelo medo que ele provocava nas pessoas, ele humilhava o povo de Deus. Mas não só o povo de Deus, ele humilhava também ao próprio Deus. E Davi não gostou disso. Davi se sentiu ofendido porque ele estava ofendendo a Deus. A Deus. E, portanto, ele se coloca para lutar contra Golias. E por que ele se coloca contra Golias? 3 razões eu vou citar para o amado. Só 3 razões. Primeiro, ele tinha capacidade física. Ele já tinha lutado com urso, com leão, ele já tinha lutado com animais ferozes, com bestas feras, que estavam atrás de uma presa, que estavam atrás da carne das ovelhas dele. E ele já tinha vencido esses animais. Então ele tinha condições de lutar com uma pessoa feroz, porque ele já tinha lutado com animais ferozes. Ele tinha uma arma, ele sabia usar a arma. A arma que ele tinha era uma arma eficiente e eficaz. Tal isso é verdade que ele simplesmente afundou a testa de Golias. A pedra atingiu exatamente o centro da testa do Golias, como se fosse um tiro. Exatamente isso, porque a força com que ele lançou foi capaz de fazer isso. E em terceiro lugar, e talvez o mais importante de todos, né, é porque Deus estava com ele. Ele diz assim em 1 Salmos 17:45, disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, em verdade, o que acontece é que Davi, ele estava mais do que preparado. Resultado, meu amado, ele mata Golias. Com a espada de Golias, ele decepa a cabeça e ele sai com o troféu, né, com a cabeça de Golias, para mostrar que Deus é mais. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do inimigo, não importa o quanto ele fale, não importa o quanto ele seja bom. Deus é mais. Mais do que tudo isso.
Deus é melhor, melhor do que tudo isso. Acontece que quando Davi deixa de ser somente um arpista, um tocador que aplaca as emoções de Saul, Saul começa a ter uma visão diferente de Davi. Davi é colocado agora no exército de Saul, no exército de Saul. E neste meio tempo, o que acontece? Logo depois de matar Golias, Samuel unge Davi como rei no lugar de Saul. E isso fez com que Saul ficasse muitíssimo zangado. Então, duas razões pelas quais Saul começa uma perseguição cega, implacável, inexplicável, sem nenhuma razão plausível. Ele tinha duas razões pessoais para a perseguição de Davi. Primeiro, o povo começou a honrar Davi mais do que honrava ele. E surgiu um cântico dizendo assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso atingiu a honra de Saul em cheio, e ele não poderia admitir que alguém fosse melhor do que ele na guerra, alguém fosse melhor do que ele em qualquer coisa. Significa então que Davi passou a ser o seu inimigo mortal. Segunda razão, Deus se retira de Saul. Deus já havia se retirado de Saul. Então não foi Davi que fez isso, né? Quando Samuel diz a Saul que Deus estava preparando alguém, ninguém sabia quem era esta pessoa. Nem Samuel sabia, Saul não sabia. Eles vieram a saber depois, porque Samuel unge então Davi como sucessor de Saul. Saul vê nisso um risco para o seu reino, como se ele pudesse discutir com Deus as suas decisões. A decisão de Deus já havia sido tomada, ele já havia sido cortado, ele já havia se separado de Saul. E então, agora, ele constitui um outro rei. Não caberia a Saul discutir isso. Se ele fosse uma pessoa menos arrogante, menos orgulhosa, ele deveria estar dando todo o apoio a Davi, porque aí nós teríamos a honra ao nome de Deus, a honra ao povo, enfim. Mas Saul não era dessas pessoas. E ele empreende uma perseguição absurda. Ele elabora ciladas, perseguições, ele arma exércitos, ele se desvia do que ele tem que fazer para ir atrás de Davi. O exército está atrás dele exatamente para a sua morte. E Davi começa a fugir de um lado para outro dentro do território, tá? Até o momento em que ele vai a uma cidade de Ziglag, que foi dada para ele. Ele mora nessa cidade por mais de um ano, né? Então a perseguição toda foi em mais ou menos 5 anos de perseguição. Saul faz uma cilada, não satisfeito com a violência, ele arma situações para a morte de Davi. Então ele exige, para dar a mão de Mical, sua filha, ele exige 100 filisteus, imaginando que os filisteus vão matar Davi. Davi traz 200 filisteus, né? Ele arma ciladas com o seu próprio filho, com Jonatas, com o qual Davi tem uma amizade muito grande, muito forte, que perdura inclusive esse sentimento de fidelidade, perdura inclusive depois que Jonatas morre, né, em relação aos seus filhos. Mefibosete, por exemplo, a gente tem um vídeo de Mefibosete, tá? Vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, Davi cuida dos descendentes de Jonatas.
tá? E ele não consegue fazer com que Jonatas se vire contra Davi. Davi foi fiel a Jonatas e Jonatas foi fiel a Davi enquanto eles viveram, tá? E Saul não consegue fazer essa modificação. Num determinado ponto, quando Davi já era casado com Mical, Saul manda o exército para matá-lo na sua câmara, no seu quarto, na sua cama. Quem salva a vida de Davi é Mical. Mical forja uma situação, fazendo de conta que ele está deitado na cama, né? Fazendo com enchimentos, enfim, dando a impressão de que ele estava deitado, mas Davi já havia fugido, ela desce Davi por uma janela lateral. É dizer, nem os seus filhos entendiam e admitiam a perseguição de Saul contra Davi. Davi foge por todo o território. Então ele vai, né? Aqui a Bíblia cita alguns locais onde ele vai. Então, por exemplo, Naiote, Nob. Aqui em Nob, meu amado, tem uma passagem em relação a Nob, onde os do exército de Saul, eles vão até lá e como eles não acham Davi e os sacerdotes e a população protege, eles matam 85 sacerdotes, eles matam a cidade toda, criança, mulher, homem, idoso, eles matam todos porque eles protegeram Davi. Ele vai para Moabe, ele vai para Keila. Aqui em Keila ele morando em Keila, ele ia até o território dos filisteus e atacava os filisteus. Ele foi para o deserto de Zif, o deserto de Naom, ele foi para Engedi, depois ele volta para Naom. Nesta localidade aqui de Maom, Maom era o lugar onde vivia Nabal e Abigail. Se o amado lembra, nós temos um vídeo sobre Nabal e Abigail, né, onde acontece a morte de Nabal e Abigail passa a ser esposa, então, de Davi. Ele vai parar aqui lá no deserto de Zif, tá? Ele vai até os filisteus em Gade e depois os filisteus lhe dão uma cidade chamada Ziclac. Em Ziclac ele mora 1 ano e 4 meses. Portanto, ele foge. Isso aqui tudo aconteceu durante um período de aproximadamente 5 anos. Então, depois de ungido rei por Samuel, ele passa os primeiros 5 anos dele fugindo da morte, especificamente da morte, né? E Saul correndo-lhe atrás. Enquanto ele estava em Ziclag, aqui nessa localidade, os filisteus fizeram guerra contra Saul, mais uma guerra contra Saul. E nesta guerra morre não só Saul, como também Jonatas e também os seus filhos que estavam na batalha. Então ele morre nesta batalha, na batalha de Jezreel, tá? E aqui nós vemos que ele fica, vamos dizer assim, um pouco mais livre em relação à perseguição mortal que Saul lhe fazia. É dizer, ele só se livra desta perseguição a partir do momento em que Saul morre, porque até a sua morte Saul procurou matá-lo, por aquelas duas razões que nós dissemos a vocês. Muito bem, a vida de Saul, entretanto, durante estas perseguições, a vida dele foi poupada por 2 vezes, muito especificamente. Saul estava a ponto de matá-lo quando ele é tomado deste temor da unção. Na caverna de Adulão, Saul persegue Davi, Davi está encurralado, ele entra numa caverna chamada de Adulão e nesta caverna Saul entra para aliviar as suas necessidades. Tá? Enquanto ele está aliviando as suas necessidades, Davi vai lentamente até ele em silêncio e ele corta a orla, ele corta um pedaço da sua capa.
E ele sai de boa, e quando ele está numa distância razoável, segura, Davi chama-lhe a atenção e diz: olha aqui, você vem contra mim, mas eu te poupo a vida, eu poderia ter te matado facilmente, mas não fiz. Tá aqui a prova, dá uma olhadinha na tua capa, tá aqui, essa daqui é a ponta da capa que eu cortei, a orla da capa que eu cortei. Saul fica todo meloso, porque veja, meu filho, meu isso, meu aquilo, mas passado o momento ele retorna à mesma perseguição, à feroz perseguição. Uma segunda vez ele é poupado quando eles já estão dormindo no acampamento, Saul cercado de um monte de homens. Deus faz cair um sono profundo sobre todo mundo, de tal maneira que Davi consegue chegar ao lado de Saul e ele pega a bilha de água, né, o potinho de água de Saul e a lança de Saul. Sai dali, ele poderia ter matado? Poderia ter matado, saído, né, sem maiores problemas. Ele sai numa distância razoável, segura, e aí ele chama a atenção de todo mundo, mete a boca em todo mundo que as pessoas não cuidaram do seu rei. E aí Saul de novo, meu filho, não sei o quê, mas ele volta a perseguir de novo. Então, a vida de Saul é poupada por Davi por 2 vezes. Ele poderia ter matado a qualquer momento. Não o fez porque Saul era um ungido de Deus para rei, era o rei, e ele não tocou no ungido de Deus. Esse era o respeito que ele tinha pelas coisas de Deus. Ok, uma vez que essa perseguição toda acaba, ele vai para Hebrom, que fica em Judá, e aí, neste momento, 7 anos depois da unção feita por Samuel, ele é agora ungido rei, ele é agora declarado rei. E ele reina durante 7 anos e 6 meses sobre Judá. Interessante que as outras tribos que nós vamos denominar de Israel aqui, não vão atrás de Davi, eles não seguem Davi, só Judá segue Davi. Israel não segue. Israel segue uma outra figura, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco, o qual a gente também tem um videozinho. Aqui em Hebrom, ele vai ter os 6 filhos dele, os primeiros 6 filhos dele. Então nós temos Amnon, que era filho de Ainoã, uma das esposas de Davi, era o primogênito. Quileabe era filho de Abigail, que a gente já viu, era ex-esposa viúva de Nabal. Absalão de Maaca, Maaca era uma descendente de Talmai, um rei de Gessur. Tá? Ele era rei de Jesus, portanto Maaca era uma descendente nobre. Tá? Adonias, que era filho de Ragide, e estes aqui, depois nós temos Cefatias de Abital e Treão de Eglá. Amnon, Absalão e Adonias vão ser personagens importantes mais para frente. Nós temos um vídeo sobre Amnon, nós temos um vídeo sobre Absalão e um vídeo sobre Adonias. Vale a pena o amado dar uma olhadinha nesses vídeos, porque eles falam exatamente as circunstâncias em que eles se tornaram importantes, não só para Davi, mas para o reino. Neste mesmo contexto, Abner, que era oficial, que era general de Saul e que era um seu parente, ele toma Esbozete, que é um dos filhos de Saul, que não estava na guerra, mas que sobreviveu, como rei de Israel. Então Abner declara Esbozete como rei em uma cidade chamada Manaim. Tá? E ele reina em Israel por quase 6 anos, mais ou menos o tempo em que Davi reinava sobre Judá e Esbozete reinava sobre Israel. Nós temos um vídeo sobre Abner e um vídeo também sobre Esbozete, que vale a pena dar uma olhadinha para sabermos os detalhes dessa história.
Muito bem, o que vai acontecer agora? Abner briga com Isbosete e ele se bandeia para o lado de Davi. Sem a proteção, 2 dos seus generais, irmãos, matam Isbosete. Quando Isbosete morre, Davi assume, agora sim, ele assume como rei sobre todo o Israel. Quando eu digo todo o Israel, eu estou falando sobre Israel, que seguia Isbosete, e Judá, que seguia Davi. Portanto, o reino pela primeira vez depois da morte de Saul, o reino é unificado de novo, né? Ele fica único nas mãos de Davi. Quando ele assume esse reinado, ele tinha 30 anos, mais ou menos 30 anos, e ele reina por 40 anos, 7 anos sobre Judá e 33 anos sobre todo o Israel. Ele vai transferir a sede do seu governo para Jerusalém. Jerusalém era uma cidade dos jebuseus, um povo não tão bélico, mas muito bem protegido pelas muralhas de Jerusalém. Quem conquista é Joabe, esta cidade, e Davi, então, estabelece como centro do reino, porque ele ficava a meio caminho de Judá e de Israel. Portanto, ele centraliza o governo em Jerusalém e ali ele constrói tudo o que Deus lhe permite construir. Neste local, nascem-lhe mais 11 filhos. Deixa eu mostrar aqui. Nascem-lhe Samua, Sobabe, Natã, importante, guarda esse nome Natã, nós temos um vídeo sobre Natã. Salomão, a gente ainda não fez o vídeo de Salomão, provavelmente daqui a pouquinho a gente já vai fazer o vídeo de Salomão, que é super importante. Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. São os filhos que nasceram a Davi em Jerusalém. Tá? Destes 11 filhos, eu vou chamar a atenção de vocês de Natã e de Salomão. Tá? Natã como um ancestral de Maria e Salomão como rei e como ancestral de José. José e Maria, os pais de Jesus. Muito bem. Em relação às vitórias, como é que isto aconteceu? O mais pleno possível. Davi ganhou todas as vitórias, Davi estabeleceu o seu reino, ele venceu. Os filisteus eram os inimigos mais recorrentes, eram os maiores inimigos do povo de Deus. Ele vence pelo menos 7 batalhas contra os filisteus, destruindo-os, e eles voltavam, destruindo, eles voltavam. Entretanto, não houve uma destruição total, uma destruição tal que impediu a volta dos filisteus. Eles estavam sempre voltando. A gente vai ver na história que isso se repete mais um tempinho. Ele venceu Moabita, as tribos da região de Zoar, os sírios, os amonitas, os amalequitas, os edomitas, os idumeus, os arameus, e entre todas as outras tribos menores, nações menores, que se espalhavam por toda a região. Portanto, ele estabelece divisas, ele estabelece um reino que era superior em território ao de Saul. Além do seu exército, ele incentiva ainda, ele faz crescer o seu exército, ele também faz uma outra questão super interessante. Ele arregimenta os chamados mercenários, que eram excelentes guerreiros. Então, se ele sabia de algum guerreiro excelente, em vez dele ficar esperando que esses guerreiros viessem lutar contra ele, ele os contratava. Então, ele tinha inúmeros exércitos que eram mercenários. Os queletitas, por exemplo, os peletitas, por exemplo.
E ele teve um exército pessoal. Então ele escolhia dos melhores dos seus exércitos e ele os trazia para perto de si, para a sua proteção pessoal. No finalzinho da vida, no final do livro de 2 Samuel, nós vamos observar a lista do que se chamou de valentes de Davi. São esses que faziam parte do seu exército pessoal. Os despojos de guerra, ele vai juntando. Por que ele junta os despojos de guerra? Por que ele dá aos seus inimigos pesados tributos? Porque ele pede para construir o templo, e na época o profeta Natã, que não era o seu filho, tem o mesmo nome, mas não era o mesmo. O profeta Natã, ele disse, pode fazer. Entretanto, à noite, Deus vem a Natã e diz, não é Davi que vai construir o templo. Então, o que acontece? Ele fala a Davi aceita isso, mas ele diz o seguinte, Salomão é tão novinho, Salomão é tão tenro, ele usa essa expressão de ser tenro, quer dizer, não está maduro ainda. Então ele faz todos os preparativos, inclusive os planos do templo, né, o desenho do templo, a arquitetura do templo, tá? É feita por Davi, dada por Deus a ele. E ele passa todas estas informações para Salomão. E aí sim, com toda a riqueza que ele foi amealhando durante as guerras, Salomão junta mais um pouquinho e aí ele constrói o templo, tá certo? Muito bem, em guerra contra Amon, aqui os amonitas, né? Em guerra contra Amon, numa cidade chamada Rabá, é que acontece aquele episódio em que ele se envolve com Batseba, aquele pecado em relação a Batseba. Davi, ele já era rei há pelo menos 19 anos, só para que o amado tenha ideia. E aqui a gente vai ver agora uma profecia que está em 2 Samuel 12, 10, né? Espera lá, será que é? 12, 10, isso mesmo. Então diz assim, ó. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Então, esta profecia depois vai acontecer, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver isso. Muito bem, ele pede para a construção do templo e Deus não permite a construção do templo. Ele, nesse meio tempo, ele leva a arca, que não estava em Jerusalém, lembrem-se disso, ele estava fora, ele leva a arca para Jerusalém. Neste trajeto, o que acontece é que Uzá põe a mão na arca e Deus se ira e fulmina Uzá imediatamente. Por que isso ocorreu, Eleni? Eles estavam em festa, eles estavam dançando, eles estavam felizes. O que acontece não é a sua felicidade, a sua intenção, o seu isso, o seu aquilo. O que deve ser observado são as regras. A regra dada por Deus para o transporte da arca é: os sacerdotes devem levá-la. Então, quando ocorre esse acidente, todo mundo fica muito preocupado, assustado, temeroso da fúria, da ira de Deus. Um tempinho depois, quando Davi entendeu o que tinha acontecido, é que ele arregimenta, então, levitas
né, os sacerdotes para levar a arca de uma forma correta. A arca não tem que ser carregada por boi, a arca tem que ser carregada pelos sacerdotes. Né? E aí acontece corretamente, chega a arca a Jerusalém, ele faz uma tenda especial para ela, onde ela fica colocada. Ele fica um pouquinho se sentindo mal. Por que ele está se sentindo mal? Ele tinha uma amizade muito grande com o rei de Tiro, a cidade de Tiro. O rei se chamava Irão. E este rei, ele tinha uma amizade grande com Davi e ele fornece então material, principalmente uma madeira que era especial para a construção de palácios e templos. Irão fornece então madeira e Davi constrói os seus palácios, as suas casas, ele constrói o que ele queria de bom e de melhor. Então ele pensa, poxa vida, eu estou morando aqui num palácio e o Senhor, a arca, lá numa tenda. Né? Deus explica isso para ele e ele entende. E depois Salomão é que vai construir o templo conforme as orientações de Deus. Nesse meio tempo, ele lembra de Jonatas. Poxa vida, será que tem alguém ainda da família de Jonatas? Levou um tempinho para lembrar de Jonatas, mas ele lembrou de Jonatas. E eles descobriram Mefibosete. Tem um vídeo sobre Mefibosete, tem um vídeo ali que fala sobre Mefibosete e sobre Ziba. Né? Então, ele dá a Mefibosete toda a herança que deveria ser dele pela morte de Saul e Jonatas, seu pai, ele dá a ele. E ele deixa Ziba como administrador das suas coisas. Quando Davi foge, num episódio que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele foge de Absalão, seu filho, Ziba aproveita a situação e ele arma uma situação contrária a Mefibosete. Ele diz que Mefibosete está a favor de Absalão, mas que ele está ali dando comida, suprimentos, tudo que o exército de Davi precisa. Davi fica preocupado e retira tudo que ele havia dado a Mefibosete, ele dá a Ziba. Quando as coisas se acertam depois que Davi volta vencedor da guerra contra Absalão, Mefibosete consegue encontrá-lo e explica que, na verdade, ele não estava a favor de Absalão, foi uma armadilha de Ziba. Como Davi já havia mudado a herança várias vezes e ele não tinha certeza de quem estava falando a verdade, ele decide fazer o seguinte: metade para Ziba, metade para Mefibosete. E ninguém mais toca no assunto. Absalão, ele tem uma irmã de sangue, de nome Tamar. E o seu irmão mais velho, Amnon, cai de amores por Tamar, mas ele não quer fazer a coisa corretamente. Então ele estupra Tamar e depois ele larga Tamar como se, né, não houvesse acabado com a vida da menina. Absalão recolhe Tamar à sua própria residência e 2 anos depois ele arma uma situação, uma cilada, e ele mata Amnon. Quando ele mata Amnon, ele foge para o seu avô Talmai, lá em Gessur, e fica por 3 anos em Gessur. Ele é depois chamado em Jerusalém por seu pai, por Davi, e Davi deixa Absalão pensando no que ele fez em Jerusalém por 2 anos e depois sim admite a sua presença. Absalão realmente não gostou nada daquilo, não aceitou absolutamente nada daquilo e, na verdade, ele arma uma cilada, um golpe
contra Davi. Por 4 anos ele vai, né, cevando o povo, ele vai conquistando o povo, etc. E aí ele se declara, em Hebrom, ele se declara rei, tá? Tentando dar um golpe em Davi. Davi foge, por óbvio. Absalão vai a Jerusalém, porque Davi fugiu de Jerusalém, ele vai para Manaim. Absalão vai para Jerusalém, toma as concubinas do pai, toma o reino, né, conforme a profecia que nós lemos agora há pouco. Absalão começa a perseguir o seu próprio pai para o matar. Então ele não queria absolutamente mais nada a não ser matar Davi. Tá? E neste embate, nesta guerra, o exército de Davi, com o general Joabe, matam 200.000 homens de Absalão. Absalão também é morto por Joabe. Dá uma olhadinha num vídeo, nós temos um vídeo que explica em detalhes esta passagem. Está ali em 2 Samuel 19:6. Quando Davi, ao saber que Absalão é morto, ele começa a se deprimir, ele começa a se sentir perdido, porque ele amava Absalão, e Joabe chega para ele e dá um sacolejo, porque todo mundo começa a se sentir mal. Então aquela vitória passou a ser uma derrota e todo mundo estava envergonhado. Davi estava envergonhando todo mundo, estava envergonhando o seu exército. Então Joabe chega para ele e diz assim: tu amas aos que te aborrecem e aborreces aos que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estaria contente. Ou seja, ele sacoleja Davi. E Davi, aí ele entende que fez errado e volta ao normal, festejando a vitória. Desta rebelião de Absalão, nós vamos encontrar também algumas consequências. Amasa era o general de Absalão. Então Davi, olha só como é que as coisas acontecem. Absalão era querido pelo povo. Quando Absalão morre, o povo ele fica meio assim. Ele não vai de imediato atrás de Davi, por incrível que isso pareça. Então Davi ficou com medo de que aparecesse mais alguém para substituir Absalão e ele perdesse de novo. Então o que ele fez? Ele começa a honrar Amasa. Ele toma Amasa como general no lugar de Joabe. Joabe que venceu a luta. A vitória foi por causa de Joabe. Davi afasta Joabe e coloca Amasa no seu lugar. Com isso, ele ganha o povo. Então ele fez uma média para que o povo ficasse do lado dele. E deu certo. O povo conduz o rei agora festejado como rei, para Jerusalém. Tá? É claro que isso não pegou muito bem para Joabe. Tanto isto é verdade que depois Joabe mata Amasa. Seba, um outro personagem, ele se revolta contra Davi. Davi imaginava que isso podia acontecer e de fato aconteceu com Seba. Seba era um dos parentes ainda longínquos de Saul. E aí o que acontece é que, em vez de Amasa, que era o general agora, sufocar a rebelião, Amasa não consegue fazer isso. Ou não consegue, não se sabe ao certo. Mas Joabe vai até lá e sufoca a rebelião. Ele dá jeito na coisa. Tá?
Muito bem, logo em seguida acontece uma fome em Israel. Esta fome se perpetua por 3 anos. Davi não entendia por que a fome, porque estava tudo bem, estava tudo correto, então ele pergunta a Deus o que estava acontecendo. E Deus explica que Saul havia rompido um voto que ele havia feito lá atrás em relação aos gibeonitas. Então eles deveriam ser protegidos, preservados por Saul, e Saul naquela sanha insana dele, naquela ação absurda dele, que ia matando todo mundo que estivesse no seu caminho, ele acabou por ferir os gibeonitas. Portanto, ele rompeu um voto. E Deus agora estava cobrando isso. Deus estava cobrando, através desta fome, esta quebra de voto. Por que o povo estava sendo culpado? Porque o voto tinha sido feito por um governante, pelo rei. E toda a ação do rei, Deus havia explicado isso para o povo, que toda a ação do rei iria influenciar no povo. E o povo insistiu em nomear um rei, e Saul foi este rei. Então todas as ações de Saul agora iam refletir no povo. Deus havia explicado isso, dito isso. O povo disse que entendia, que compreendia e que assumia essa responsabilidade. Então aqui nós vemos uma consequência de um ato de Saul como rei que estava influenciando no povo. Saul pergunta o que era devido, os gibeonitas pedem os descendentes de Saul e Davi entrega 7 descendentes de Saul. Exatamente porque foi Saul que fez, os 7 descendentes deveriam arcar com estas consequências. E Deus permite isso, tá? Uma vez feito isso, a fome cessa. Tá? Exatamente porque havia aí uma profecia em relação aos descendentes de Saul. Tá? Isso é uma profecia antiga, tá? Em relação aos descendentes de Saul. Muito bem, a partir então do capítulo 22 e capítulo 23, nós temos um cântico de Davi. Amados, com calma, é interessante que o amado sente, leia com calma. É um cântico maravilhoso, ele está em 2 Samuel 22, tá? E ele começa com: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. E aí ele vai, né, traçando linhas da mais alta adoração e honra a Deus. Davi era um poeta, um salmista maravilhoso. No 23, no capítulo 23 de 2 Samuel, ele dá as últimas palavras, tá? Então ele diz ali no 3º: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã. Enfim, são as últimas palavras que Davi está falando. Vale a pena o amado ler com calma. E a partir do versículo 8, ele fala a respeito dos valentes de Davi. Davi cai mais uma vez. Ele é levado a um pecado mais uma vez. Ele levanta o censo. Então, se você ler a passagem em 2 Samuel, do capítulo 24, você vai ver que Joabe não era a favor disso, Joabe era contra isso. Mas Davi fez assim, ele fez assim mesmo porque Davi estava mandando fazer. Ali, em 2 Samuel 24, ele diz que existiam 800.000 homens de Israel. Se você for ver a passagem correlata em 1 Reis 21, vai dar 1,1 milhão. Então, 1 milhão
e 100.000 homens de Israel e 500.000 homens de Judá. Israel aqui são todas as outras tribos, tirando Judá. Então Judá ele foi feito à parte, Judá, e depois todas as outras tribos Israel. Tá? Ele levanta o censo. Deus fica indignado com isso e ele manda um recado para Davi. O que você quer? Como castigo por ter feito o censo? 7 anos de fome? 3 meses sob o domínio dos teus inimigos? Ou 3 dias de peste? É óbvio que Davi pediu 3 dias de peste porque ele estava nas mãos de Deus e Deus era misericordioso. Nesses quase 3 dias, 70.000 mortos foram atingidos, foram feitos. Quando o anjo do Senhor estava sobre a eira de Araúna, já entrando em Jerusalém, Deus se arrepende, faz o anjo parar, e aí Davi vai até o local e ele estabelece ali um altar em honra a Deus. Isso está em 2 Samuel 24:24. Quero comprá-la, diz Davi a Araúna, pelo preço devido, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Esse mesmo local, depois, mais tarde, é onde nós vamos ter o templo, onde nós vamos ter a parte mais sagrada em Jerusalém. Davi fica velho e é impressionante como ele envelhece rapidamente. Nós já estudamos alguns personagens com 90, 100, 120 anos e que estavam plenos de vigor, andavam e faziam as coisas. Se ele assumiu o reinado com 30 anos e se ele reinou por 40, ao final da vida de Davi, ele tinha 70 anos. E com 70 anos, Adonias percebe que o seu pai já não duraria muito mais e ele se exalta como rei. Adonias é o filho seguinte depois de Absalão. Amnon é morto, Eliabe provavelmente é morto, Absalão é morto, então na linha sucessória viria Adonias. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus não é por ordem sucessória. No reino de Deus é por unção divina, é por escolha divina. E Adonias se exalta como rei. Então ele vê que o pai está velho e ele agora já começa a festejar e chama algumas pessoas. Entre eles, Joabe e Abiatar, que sempre foram fiéis a Davi. Quando eles ficam sabendo disso, Batseba e Natã, não é Natã o filho de Davi, Natã é o seu profeta. Quando eles ficam sabendo disso, eles vão até Davi e perguntam para Davi: escute, você mudou de ideia? Não era Salomão que iria lhe suceder? Você não tinha escolhido Salomão? Por que Adonias agora está se fazendo rei? Você mudou de ideia? Você passou para ele? E Davi diz: não, não é isso que acontece, não foi assim. Então faz o seguinte, bota Salomão na minha mula, a mula de rei, e depois entroniza ele no trono, faz ele sentar no trono e faz festa com todo mundo. Quando Adonias vê isso, Joabe e Abiatar veem isso, eles percebem que eles entraram numa furada, tá? Davi abençoa Salomão, porque Deus já havia escolhido Salomão como sucessor de Davi. Então Davi abençoa Salomão, ele chama Salomão e diz: eu quero que você vingue, porque eu disse que eu não ia vingar, mas você pode fazer, você vai se vingar por mim. Joabe, por tudo que ele fez, nós temos um vídeo de Joabe, dá uma olhadinha lá, você vai entender por que Davi está pedindo a vingança sobre Joabe. E Simei era uma pessoa que, quando Davi fugiu de Absalão, ele foi xingando, humilhando, ele foi
apedrejando Davi o tempo todo. Quando Davi volta vitorioso, Simei vem todo dengoso pedindo desculpas porque não era bem aquilo, porque não sei o quê, porque papapá, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Davi não quis, naquele momento, estragar a situação e ele deixa quieto. Mas quando Salomão assume, ele diz, eu quero que você se vingue de Joabe e de Simei, porque ele me humilhou como rei, ele me humilhou como pessoa, eu quero que você tome em tuas mãos a vingança. O que efetivamente Salomão fez. Salomão era um rei pacífico, mas ele começou com sangue. Ele começou com a morte de algumas pessoas. São mortos Joabe, Simei e Adonias. Os 3 são mortos. Abiatar participou também da conjuração. Pois é, mas Abiatar foi esperto. Quando Salomão disse a Adonias, você se mande daqui, vá para longe, eu não quero mais ver você, não saia do teu lugar. E fez a mesma coisa com Abiatar. Só que Adonias saiu do seu lugar e ele foi falar com Batseba, pedindo uma das concubinas de Davi, a última concubina de Davi, ele pediu para si. Quando Salomão ficou sabendo disso, ele disse, não, agora foi demais, né? Se ele ficasse quietinho no canto dele, não haveria nada. Mas ele, porque, amados, lembre-se o seguinte, quando você toma a concubina ou a esposa de alguém, significa dizer que você quer ficar no lugar de. Então era isso que Adonias estava dizendo. Pegar a concubina de Davi e, eventualmente, tomar o trono. Salomão cortou o mal pela raiz. Então ele matou Joabe, Simei e Adonias. Então ele começa com o reinado de sangue. Tá? Abiatar foi esperto o suficiente para ficar longe do rei, das vistas do rei. Bom, vamos ver agora tudo o que Davi fez. Davi fez muita coisa. Olha só. Além desse exército que ele criou, que ele organizou, e inclusive com os mercenários que nós havíamos explicado a vocês, ele também tomou algumas posições importantes dentro do reino, como o cronista e o escriba, para deixar registrado tudo o que acontecia no reino. Graças a estes, nós temos depois a história de todo o reino, de tudo que aconteceu na corte. Ele estabeleceu as cidades dos levitas e as chamadas cidades de refúgio. Aquilo que havia sido previsto lá na Torá, lá no Pentateuco, ele efetivamente fez, ele estabeleceu 48 cidades de refúgio. Ele estabeleceu Jerusalém como um centro de adoração, dando possibilidade para a construção do templo, inclusive como um centro de governo, que foi disputada daí em diante até os dias de hoje, ele é disputado. Ele estabeleceu os músicos do templo. Então aqui, não só os músicos que tocavam os mais variados instrumentos, mas também os cantores. Foi ele quem fez este estabelecimento. Ele estabeleceu o culto com os levitas. Então ele restabeleceu a ordem que estava toda desobedecida e toda estragada. Então ele restabelece tudo isso. E ele prepara absolutamente tudo que fosse necessário para a construção do templo, inclusive os detalhes da construção, os detalhes arquitetônicos, os detalhes de construção mesmo. E ele passa isso ainda em vida, ele passa isso tudo para Salomão, que obedeceu fielmente, palavra por palavra, dada a Davi por Deus. A sua dinastia, conforme promessa de Deus, ela prevalece por 425 anos. Então, daqui em diante, né,
a começar por Salomão e depois de todos os outros reis, até quando o reino de Judá cai sob o império babilônico, né? Nós temos aí um descendente de Davi no trono. E se nós formos além disso, nós vamos lembrar que Jesus é descendente de Davi. Natã por parte de mãe e Salomão por parte de pai. Bom, chegamos então à nossa conclusão. Os amados já puderam perceber todas as lições espirituais, as comparações, os conflitos que existiram durante toda a vida de Davi, inclusive a sua vida como rei. Só vamos sintetizar para que os amados tenham mais vívida na sua memória estas coisas. Davi era um homem de uma espiritualidade muito alta. Quando ele pecava, ele caía em desespero, pedindo perdão. Nos seus salmos nós vamos ver a entrega de coração, de alma, de tudo para Deus. Isso fez com que Davi não pecasse? Não, meu amado. Não é assim que funciona. Nós somos mortais. Nós somos de carne e osso. Nós pecamos. O nosso diferencial não é este. O nosso diferencial não é não pecar. O nosso diferencial é nos arrependermos, entendermos o nosso pecado, entendermos onde caímos, nos levantarmos para não pecar de novo. Então, Davi tem essa característica que é extremamente importante para nós, é um exemplo para nós. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele era submisso quando Deus o repreendia. Ele respeitava as obras de Deus. Tanto respeitava que ele chegou a respeitar Saul, que era um seu inimigo mortal, letal. Ele não tocou porque ele era ungido de Deus. Entretanto, ele pecou com Batseba. Ele se recupera? Sim, mas ele pecou com Batseba. Ele pecou numa vida de violência e mortandade. Abigail impediu que ele fizesse um ato bárbaro contra Nabal. Claro que depois Nabal, quando percebeu a besteira que fez, a afronta que fez a Davi, ele acaba tendo um derrame e acaba morrendo. Mas não foi Davi que tocou nele. Tá? Mas de qualquer maneira, se não fosse Abigail, ele teria tocado, ele teria feito. Né? Ele era um homem violento, ele era um homem de sangue, de espada. Tá? Tanto isso é verdade que Deus não permite que ele construa o templo exatamente pela quantidade de sangue que estava nas suas mãos. Ele falhou, absurdamente ele falhou, quando Amnon fez o que fez contra sua irmã Tamar. Ele deveria ter tomado a frente e não Absalão. Como ele deixou Absalão tomar a frente, as coisas ficaram mais difíceis ainda, né? E ele errou com Absalão também, não punindo Absalão de uma maneira correta, não, quando foi perseguido por Absalão, tentar dar mais valor àquele que estava tentando contra a sua vida do que aqueles que estavam pondo a sua própria vida em defesa dele. Né? Ele tinha uma fraqueza diante dos inimigos. Eu li o versículo agora há pouco, quando Joabe chama a atenção dele. Né? Ele chora pelos inimigos, ele se condói pelos inimigos, mas ele não valoriza quem está com ele. Ele valoriza os generais da outra parte, ele valoriza as pessoas que estão contra ele, né? Tentando se amoldar ao que a população está dizendo. E ele não toma as decisões firmes que devem ser tomadas
quando devem ser tomadas. E aí ele fica sujeito às circunstâncias mais graves, inclusive trazendo para o seu próprio lado, para aqueles que os defendem, né, consequências, como por exemplo os sacerdotes de Nob, ou a população de Nob, que foi toda exterminada. E por último, ele fez o censo quando não deveria ter feito. O censo você faz quando você vai partir para uma guerra, quando você vai ver as tuas forças. Davi não dependia das suas próprias forças. Ele começou dependendo da força de Deus, quando ele enfrentou Golias. Ele mesmo fala isso. Porque agora, no final da vida, ele quer saber qual é a sua força. A sua força é Deus. Ele sempre cantou isso. Ele sempre adorou a Deus por conta disso. Por que fazer o censo agora? De tal maneira que nós temos aqui, amados, pontos positivos e pontos negativos, como acontece com qualquer pessoa, como acontece comigo, como acontece com o amado, como acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Nós precisamos retirar das coisas as lições necessárias para que a nossa vida mude, para que nós não caiamos em pecado, para que nós aprendamos com o que acontece conosco e com o que acontece com os outros, situações, né, que nós aprendamos com elas o que é melhor para nós, para vivermos uma vida em comunhão com o Senhor, em honra, em adoração ao nosso Deus. Amém, amados? Bons estudos!